A Deus, amém? Todos acharam? Primeiro Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 6 e Hebreus capítulo 3, versículo 14. Todos ficam no Novo Testamento, os dois livros, e lá no finalzinho, amém? Acharam? Então vamos ler. O primeiro texto é Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 6. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Agora vamos para Hebreus. Hebreus, capítulo 3, versículo 14. Hebreus fica para mais para frente aí de Efésios. Diz assim: 3,14: pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Amém? Diga: desde que. De fato. Amém. Eu vou estar falando com os irmãos sobre um reino de posicionados e não de neutros. Amém? Um reino de posicionados e não de neutros. Amados, esse texto que nós lemos de Efésios capítulo 2 é um texto que fala daquilo que Cristo conquistou para nós no Calvário. A palavra de Deus diz que Cristo conquistou uma posição inigualável para nós, e essa posição é assentados nas regiões celestiais. Isto é, acima. Às vezes, ou quem sabe aqui, tenha um público que entende o que é isso e um outro público não entende o que é isso. Ainda não se deu conta do que significa esta posição. Que posição maravilhosa é esta que Cristo, pela sua morte e sua ressurreição, como diz aí o versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Muitos de nós podem não conseguir entender o que significa isto, o que significa esta posição espiritual. Amados, esta é uma posição espiritual que é simplesmente a maior posição que um ser humano pode alcançar nesta terra. É uma posição que te dá direitos, é uma posição que te dá condições, é uma posição que te faz verdadeiramente tomar posse daquilo que Cristo conquistou para você. A palavra de Deus diz que o Senhor conquistou para nós vida, porque Ele disse, a palavra diz, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Quando Cristo ressuscitou, toda a conquista de Jesus veio para nós. Então Cristo, Ele conquistou a vida, porque Ele venceu a morte. Então, eu e você, assentados nas regiões celestiais, eu tenho a vida de Cristo em mim. Diga aleluia. Mas não somente isso. A palavra de Deus diz que quando Cristo foi ao Calvário e ressuscitou, Ele adquiriu toda a autoridade nos céus e na terra. Essa autoridade, uma vez que Ele me colocou assentado também em lugares celestiais com Ele, eu também possuo a autoridade dEle na minha vida. A autoridade de Cristo foi conferida à igreja. Diga aleluia. Aleluia. É a autoridade.
Ah, mas não somente isso. A palavra de Deus diz que Cristo, Ele venceu. E Ele venceu todas as coisas. Ele venceu o pecado. Ele venceu o diabo. Ele venceu o mundo. Então, se eu estou e você, conforme a palavra de Deus diz, assentado no lugar, assentado nas regiões celestiais com Jesus, esta posição também me dá vitória. Esta posição também me faz vencedor, vencedora contra todo o pecado, contra o diabo e contra o mundo. Amém, amados? Mas ainda, o que igualmente nós precisamos saber é que este lugar em Cristo Jesus só é possível alcançar se de fato, diga de fato, se de fato eu me apegar a Jesus Cristo até o fim. Se eu me apegar à confiança em Jesus até o fim. O que eu estou querendo dizer é que no reino de Deus não dá para ficarmos neutros. Ou eu tomo posse daquilo que Jesus garantiu para mim e sou de Jesus, ou eu não sou de Jesus. Não dá para ficarmos na neutralidade. O reino de Deus é um reino de desafios. Esmiuçando isso, amados, o evangelho de Cristo não é um evangelho fofo. Um evangelho que faz carinho, que é bonitinho. Não. O evangelho de Cristo é um evangelho radical. Vira para o teu irmão e diga: é radical, irmão. Radical, irmão. Aleluia. E é por isso, amados, que o reino de Deus não é reino de neutralidade. Isso significa que eu preciso tomar posição no reino. Eu preciso me posicionar. Você precisa se posicionar. Não dá para você ficar no meio termo. Ah, não sei se quero Cristo ou se quero o mundo. Ah, não sei se fico com Deus ou se fico com o mundo, a carne e o diabo. Não há neutralidade. Tem que haver posicionamento. Não podemos querer um pouquinho de Cristo, um pouquinho do mundo, um pouquinho do diabo, um pouquinho da nossa carne, um pouquinho de cada coisa que nós nos afeiçoamos. Não, nós precisamos entender que preciso eu e você tomar posição, tomarmos posição como filhos de Deus. Amém, amados? Por que isso? Porque a nossa vitória está nesta posição. A nossa vitória está neste posicionamento. Como neutros no reino de Deus, nós não conquistaremos a vitória que o Senhor tem para nós. É por essa razão que você olha pessoas que seguem a Jesus, e você olha às vezes na própria igreja, e você vê pessoas que vão para frente, e outras que vão capengando e caem. Sabe o que significa isso? Posição e neutralidade. Ficar no meio termo. As nossas vitórias, amados, depende do nosso posicionamento. E eu vou falar bem profundo com vocês sobre essa questão do posicionamento. O que é ser posicionado no reino de Deus? A nossa neutralidade traz fracassos na nossa vida. A nossa neutralidade paralisa a nossa vida. A nossa neutralidade traz vergonha para o nosso caminhar. A nossa neutralidade faz a gente não obter aquilo que Deus tem para nós. E o Senhor deseja que eu e você nos posicionemos. Amém, amado? Põe a mão no ombro do teu irmão com toda delicadeza e respeito. Diga: irmão, você tem que se posicionar. Aleluia.
A primeira coisa, o que é ser posicionado no reino de Deus? É ter posição para receber a salvação. Olha o que diz João, Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 3 a 5. Todos já acharam, amém? Amém. Diz assim: em resposta Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Amém? 2 Coríntios, vai para frente aí de João. Livro de 2 Coríntios, vai para frente de João, capítulo 5, versículo 17. Alguns até sabem esse versículo de cor. Capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 17. Amém? Todos já acharam? Amém. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Há um outro texto, nós não vamos abri-lo, que diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, amados? Então, o primeiro posicionamento em que eu devo me posicionar no reino de Deus, primeira coisa, eu preciso entrar no reino, mas até para entrar no reino de Deus eu preciso tomar posição para receber a salvação. O que significa isso? Amados, eu não serei salva se frequentar uma igreja. Como assim, pastor? Não será, porque a Bíblia diz que não. Jesus Cristo disse que não. Eu não sou salva por frequentar uma igreja. Eu não sou salva nem se eu levanto a mão e digo que eu aceito a Jesus. Eu não sou salva simplesmente por confessar a Cristo com a minha boca num momento. E por que não, pastor? Porque a palavra de Deus diz que para que eu entre no reino de Deus, para que eu seja salva, eu preciso nascer de novo. O Senhor disse isso a um homem que era autoridade na lei. Ele era um intérprete da lei. Esse homem era uma autoridade dos judeus. E o Senhor disse para ele: Nicodemos, importa que você nasça de novo se você quiser entrar no reino de Deus. O que o Senhor estava dizendo para ele? Ele até perguntou: escuta, eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe de novo? Não. Ele estava dizendo para ele: Nicodemos, você só poderá verdadeiramente entrar no reino se você me aceitar na sua vida e você permitir que o Espírito Santo possa te fazer um novo homem. Isso significa, amados, se nós não queremos uma vida regenerada, se nós não permitirmos que o Espírito Santo do Senhor regenere e transforme a nossa vida, nós jamais poderemos participar do reino de Deus. Então é importante que eu tome posição para a minha salvação. Eu quero, Espírito Santo, nascer de novo. Eu quero que o Senhor me regenere. Eu quero que o Senhor limpe a minha vida. Eu quero que o Senhor me torne uma nova criatura. A Bíblia diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Precisamos tomar posição para a nossa salvação. Aqueles que não permitem que o Espírito Santo transforme e regenere a sua vida, você não pode continuar a ser a mesma pessoa, se não está evidenciado que você não nasceu de novo.
Aí você vai dizer: pastora, mas não é da água para o vinho, não é numa noite para o dia. É da água para o vinho, sim. Não é da noite para o dia. Mas Cristo te transforma da água para o vinho. Ele te faz uma nova criatura. E uma nova criatura, ela é regenerada. Ela é transformada todo dia pelo poder do Espírito Santo. Se eu digo para o Espírito Santo: não quero nada contigo, eu quero andar pela minha cabeça, eu não nasci de novo. O Senhor deseja que eu e você tomemos posição. O lema não é venha como está e fique como está. Não. O lema é venha como está e deixe Cristo te libertar. Amém, meus amados? Não é vir como está e continuar do mesmo jeito, mas é venha como está e deixe Cristo te limpar. É isso que o Senhor quer fazer. Mas para isso tenho que tomar posição. Aí você vai dizer: pastora, isso é bobagem, eu posso vir na igreja pedir uma bênção e dar tudo mais. Eu quero dizer para você: você está perdendo todas as outras bênçãos. Você está deixando de ser uma pessoa vencedora nessa terra. Você está deixando de viver o melhor que o Senhor tem para a sua vida. Sabe o que é isso? Isso é uma perda muito grande. Isso é verdadeiramente não viver uma vida com sabedoria. O Senhor deseja te abençoar. Diga: eu quero. Aleluia. O que é ser posicionado no reino de Deus? Segundo, é ter posição de verdadeiro discípulo de Cristo. Olha o que diz Mateus 10, abra sua Bíblia em Mateus 10, é o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 10, nós vamos ler do versículo 32 ao versículo 39, diga: esse texto é forte. Esse texto é forte. Vira para o teu irmão e diga: é forte. É forte. É forte mesmo, você vai ver. Olha lá, capítulo 10 de Mateus, versículo 32. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Eu não disse que é forte, agora vocês podem falar: é forte. É forte. É forte. Queridos, o que é ser posicionado no reino? É ter posição de verdadeiro discípulo de Cristo. Discípulo é aquele que segue alguém, mas não só segue, procura imitar este alguém. Não somente procura imitar este alguém, mas procura obedecer às instruções deste alguém. O Senhor nos chamou para sermos seus discípulos. E o principal requisito para ser discípulo de Jesus, segundo esse texto que nós lemos, e olha, diga-se de passagem, não é apenas esse texto isolado na Bíblia que prova isso, amados. Os evangelhos provam isso, a vida dos apóstolos provaram isso, que o principal requisito para ser discípulo de Cristo, por isso eu preciso tomar posição para me tornar um discípulo de Jesus. Se eu ficar no neutro, eu jamais conseguirei ser discípulo de Cristo. A principal coisa, o principal requisito é negar-se a si mesmo.
E isso dói. Sabe por quê? Porque sabe o que significa negar-se a si mesmo? Significa abrir mão da própria vontade e preferir e ficar sempre, diga sempre, com a vontade de Deus. É deixar de ter vontade própria e permitir que Cristo tenha a vontade dele na nossa vida. E como nós vamos evidenciar que estamos posicionados? Aí Jesus fala aqui, ele destrincha nesse texto, como se evidencia que uma pessoa está posicionada a ser discípulo dele. Ele próprio diz: aquele que, primeiro, confessar diante dos homens. Então, o primeiro posicionamento é confessar a Cristo diante dos homens, custe o que custar. Vira para o teu irmão e diz: você está confessando Cristo para os teus amigos? Confessar a Cristo e não ser agente secreto de Jesus. Sabe aquele negócio? Ninguém pode saber que eu sou crente. Ninguém pode saber que eu escolhi Jesus. Ninguém pode saber lá no meu serviço que eu estou indo a uma igreja evangélica, que eu decidi entregar minha vida para Cristo e eu me tornei um discípulo dele. Ninguém pode saber na minha família que eu sou um cristão. Isto não é ser discípulo de Cristo. O posicionamento que o reino de Deus exige de mim e de você é que eu e você confessemos Jesus para quem quer que seja. A palavra de Deus diz: quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de Deus Pai que está nos céus. Amado irmão, se você amarela para falar de Jesus, nessa noite o Espírito Santo está te sacudindo aí na cadeira. Amém? Não amarele, irmão. Você porta dentro de você a única vida verdadeira. Você tem dentro de você o único Deus que faz diferença, porque é o único Deus verdadeiro. Aleluia! Aleluia! Glórias ao nome de Jesus, aplaude a Ele, aleluia. Então você precisa confessar Jesus. Essa é a primeira evidência que você não está neutro, mas que você está no reino de Deus e você está posicionado. A outra evidência de posicionamento é o que Jesus fala, de perder a paz com os próprios familiares por causa de Cristo. Você vai falar: pastora, misericórdia, agora que eu não quero mesmo ser crente. Porque Jesus está falando aqui que eu vou ter problema com os meus familiares. Eu quero estar tudo bem na minha casa. Eu quero dizer para você, meu amado e querido visitante, irmão que me ouve, olha, não existe paz fora de Jesus. Não existe. Sabe aquela suposta felicidade lá na sua casa? Ela é só suposta felicidade. Porque nós só podemos de verdade termos essência de vida, e só podemos de verdade amar, perdoar, conviver de uma forma abençoada somente por Jesus Cristo. É aquela história, tudo está indo bem, era tudo às mil maravilhas diante dos teus olhos. E eu tenho falado aqui para os irmãos, e você há de concordar comigo, nós não enxergamos nada, nem um palmo do nosso nariz. Entenderam? Aquilo que você está vendo como bonitinho, como santinho, como maravilhoso, pode ser podrinho, feinho e terrível. Só há paz com Cristo.
Mas pastor, então como é assim? Ele diz, eu tenho que estar disposto a perder a minha paz com os meus familiares. Sabe o que significa isso? Não é da tua parte, é da parte deles para com você. Quando você toma um posicionamento, você se posiciona, e você se posiciona com Cristo. Eu fecho com Cristo, eu fecho com seus ensinos, eu fecho com seus mandamentos e a sua palavra. Ah, meu irmão, certamente você vai ter problemas com todos que não são de Jesus. Não importa se ele tenha teu sangue ou deixe de ter, você vai ter problemas. Essa pessoa não vai mais querer você conversando com ela. Essa pessoa não vai querer mais te ouvir. Essa pessoa não vai gostar mais do que você gosta, porque os seus gostos vão ser alterados pelo poder do Espírito Santo. Você vai ser uma pessoa que incomoda, a começar dentro da tua casa. Se você se trancar no quarto para orar, vai ter familiares seus, ou sua mãe, seu pai, seu tio, seu avô, sei lá quem. Vai ter pessoas da tua família dizendo, o que está fazendo trancado nesse quarto? Por que fica trancado nesse quarto? Por que está orando? Devia estar aprontando. Se você disser que você não vai para uma balada, se você disser, olha mãe, que jovem, adolescente, olha, não, eu não vou para balada, eu não vou para rave, eu não vou para isso e aquilo, eu vou ao culto jovem. Aleluia. Aí os seus familiares vão dizer, menino, você ficou louco, menina, você ficou louca, você está deixando de viver. Vai para as baladas, dança, explode, até rachar, bebe bastante, se alegra, isso que é legal, chega de madrugada, destruída. Eu estou falando alguma mentira? Não. Eu gostaria de estar falando aquilo que não acontece, mas acontece. Você vai começar a incomodar. Então, quando nós nos posicionamos por Cristo, a paz, a falsa paz dos nossos familiares conosco começa a ser abalada. É aquela mulher que parecia que estava tudo bem com seu esposo e ela começa a vir à igreja, ele começa a estranhar, ele começa a brigar, ele começa a colocar um beição, um bicão desse tamanho. Ah, porque está demorando? Ah, porque foi para a igreja? Ah, porque eu estou sozinho. Mas ela ia antes para as amigas, para o shopping, para as festas das amigas, e ele não reclamava. Mas para a igreja, para ouvir a palavra de Deus, para seguir o dono da vida, é um negócio ruim. Jesus Cristo disse que quando você se posiciona de verdade, você vai perder a paz com seus familiares. Mas eu tenho uma boa notícia para você, não fique triste não, continue amando este familiar, continue orando por ele, porque mais cedo do que você imagina, ele vai querer o seu Senhor, ele vai querer o seu Deus, e ele vai ser salvo também. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu lembro que quando eu ia na casa da minha sogra, meu sogro, no início do nosso casamento, né, eu com o pastor, eles não eram cristãos. Minha sogra era muito simpatizante e até frequentadora da Umbanda. Ela fazia várias práticas, né, que se orienta no terreiro, ela fazia dentro de casa. E eu lembro que no início o pastor estava recém-convertido e ele ficava muito bravo quando chegava em casa, na casa dele, mesmo que depois de casados, quando a gente ia visitar a sua mãe, aí ele pegava coisas atrás da porta, né, aquelas práticas de terreiro. Ele ficava muito bravo. E aí eu disse para ele, meu amor, não bata de frente com ela. Não adianta.
ela tirar da sala, do quarto, do pedestal, entendeu? Se não tirar daqui, não adianta ela fazer porque a gente está falando. Ela precisa conhecer o amor de Deus. Eles precisam saber que esse Deus que você abraçou é o Deus único e verdadeiro. Glória a Deus. Que todos os outros é enganação. É bicho que está por trás. E aí começamos a tratar a mãe dele com muito amor. Mesmo que ela ficasse avessa, às vezes ela não ia nem nas festas que eu fazia na minha casa dos netos, do aniversário dos netos, porque tinha culto. E ela não queria participar do culto. No meio dos crentes, ela ficava muito com a cara amarrada. Mas eu não ligava não, continuava convidando, tratando bem. Foi indo. Ela foi cedendo, depois ela disse: eu quero aceitar a Jesus. Glória a Deus. E nós batizamos ela nesse batistério, lembra? Amém. Eles que viram, e o pai dele foi batizado pelo pastor. Já velhos, mas foram batizados. Queridos, tome posição. Seja um verdadeiro discípulo de Cristo. Eu quero dizer para você que mesmo que a sua família esteja virando a cara, perturbando você, falando bobagem, seja quem for da sua família, olha, você está dentro desse texto aqui que Jesus falou. Isso é ser discípulo. Se estiver acontecendo ao contrário, tem alguma coisa de errado, sabia? Precisa acontecer isso aqui. Isso é a prova de que somos ou não verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Mas não somente isso, um posicionamento firme se evidencia por amar a Cristo acima de tudo e de todos, porque Jesus Cristo disse: aquele que ama a seu filho, sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, está aí no texto, versículo 37, não é digno de mim. O que ele está falando? Que você tem que deixar de amar seus familiares? Não! E é não mesmo, por quê? Porque com Cristo é que você vai amar de verdade, você vai abençoar de verdade, você vai respeitar e honrar de verdade. Mas o que ele está dizendo é que entre a sua família e ele, é a ele que você deve preferir sempre. Amém, meu irmão? Isso é posicionamento firme. Isso é ser discípulo de Jesus. Mas ele diz ainda, se evidencia esse posicionamento por tomar a tua cruz todo dia e segui-lo. Tomar a cruz não é aquele problema que você chamou de cruz, tem nada a ver. Tomar a cruz de Cristo é exatamente isso: aceitar as perseguições e não arredar teu pé da presença de Deus. É continuar firme. Pastora, quando eu comecei a vir à igreja, quando eu comecei a fazer campanha, pastora, começou a vir os problemas, veio tanta coisa ruim sobre a minha vida, eu estou desanimada, vou parar. Jesus Cristo disse: quem não tomar a sua cruz, não me seguir, não pode ser meu discípulo. Isso é tomar a cruz. Entende? A cruz de Cristo foi todas as adversidades da humanidade contra ele que ele carregou. E é contra nós também. O diabo não quer que você seja um filho de Deus. Satanás não quer que você seja um cristão. Ele quer continuar te roubando, te massacrando, te matando na vida inteira. Porque para isso ele veio: matar, roubar e destruir, diz a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para que eu e você tenhamos vida e vida com abundância. Diga aleluia! Glória a Deus. Mas ainda evidencia um posicionamento de perder a vida por causa de Cristo. Ai, pastor, agora você forçou. Como assim? Não quero morrer? Precisamos estar dispostos até mesmo a morrer por Cristo. Nosso país tem liberdade religiosa, mas há países
que muitos dos nossos irmãos estão morrendo por causa do nome de Jesus. E isso desde que o cristianismo iniciou. O primeiro mártir do cristianismo, segundo o livro de Atos, foi Estevão. A Bíblia diz que enquanto ele era apedrejado por causa do nome de Jesus, o seu rosto se transformou num rosto de anjo. E a palavra de Deus diz que ele viu os céus e o Filho do Homem, Jesus Cristo, de pé, esperando ele chegar na eternidade. E depois dele, todos os outros apóstolos, em tempos diferentes, foram mortos por causa do nome de Jesus. Muitos servos de Deus já pagaram o preço com a própria vida. Então, meu amado irmão, sabe aquela coisinha que você diz assim, ai, não dá para largar, ai, é tanto sacrifício. Acorda, irmão, vigia, acorda para a vida. Há irmãos meus e seus entregando a vida inteira, morrendo por causa do nome de Jesus, e a gente fica regulando mixaria. Nós temos a liberdade de vir à igreja, portar uma Bíblia, fazer uma célula na garagem. Isso é uma bênção, amados. Mas muitos de nós não valorizamos isso. Muitos de nós fazemos bico doce. Achamos isso um enorme sacrifício, enquanto outros irmãos estão morrendo, sendo decapitados, sendo esquartejados. A coisa não é brincadeira. Amados, o Senhor diz que eu e você precisamos tomar posição de verdadeiro discípulo dele, e essa posição se evidencia por essas coisas que falamos aqui. É importante que nós tomemos posição para que a nossa vida seja mudada, amados. O nosso posicionamento traz bênçãos, libera a nossa vida, liberta-nos. Isso é tremendo. Mas eu quero ainda falar com você sobre um outro posicionamento. É ter posição para ser santo. Diga, agora pegou. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Finalzinho da Bíblia. 1 Pedro 1, versículo 15, diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Vira para o teu irmão e diga, você precisa ser santo. Aí diga para ele, peraí, ainda não te falei tudo. Em tudo que você for fazer. Em tudo que você for fazer. Aí pegou, hein? Posicionado no reino de Deus, eu preciso ser posicionado. Não dá para ser neutro. Não dá para você ser só um pouquinho santo. Sabe assim? Santo é ser separado para Deus. Não dá para você ser só um pouquinho santo. Isso é neutralidade. Ou você é santo, ou você não é santo. Quando você toma posição em ser santo, as coisas mudam. Quando você diz, Senhor, eu quero fazer como a tua palavra diz, assim como é santo aquele que vos chamou, aquele que vos tirou das trevas para a luz, aquele que morreu por você lá no Calvário e ressuscitou e te colocou nos lugares celestiais, assim como ele é santo, você e eu temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. Não é em alguma situação tipo na igreja, na frente dos irmãos. Sabe assim?
Eu entro naquela porta para dentro, então eu visto a minha capa de santidade. Lá em casa eu acabei com os filhos, com o marido. Fui Maria Machadão, Jezabel, endemoniei. Aí eu venho para a igreja, paz do Senhor, irmã. Isso não é ser santo. Ser santo em toda maneira de viver. Como mãe, como esposa, como marido, como esposo, como filho, como aluno na escola, como profissional, como vizinho, como vizinha. Santidade. Nós queremos ter vitória, mas nós não queremos nos posicionar no reino. O reino de Deus me manda que eu me posicione. Amados, neste quesito, a igreja de Jesus na terra, não é só a igreja Novo Israel. Neste quesito, a igreja de Jesus na terra tem sido uma vergonha. Tem falhado. Está cheio de crente na política, preso. E alguns outros que não foram presos ainda, mas estão roubando. Está cheio de crente, entre aspas, não levando a sério este posicionamento e se casando 5 vezes. Sabe o que é isso? Pastor, o que é isso? Morreu todos os maridos? Foi a viúva negra? Né? Porque a viúva negra matava os maridos, né, gente? Lembra desse filme, né? Não. Não gostei desse. Vou trocar. Ai, Deus, abençoa esse novo. Ai, esse outro não era bem isso que eu queria. Ai, vou trocar de novo. Nesse quesito, a igreja de Jesus tem sido uma vergonha. É por isso que as batalhas da igreja de Jesus na terra têm sido derrotadas. Não têm sido vencidas. Vou esmiuçar um pouquinho mais. Questão de posicionamento na santidade. Meu irmão, minha irmã, limpe sua boca dos palavrões e das murmurações. Sabe quem fala palavrão na sua boca? Satanás. Entendeu? Eu já paralisei um monte de pessoas falando palavrão, amarrando o diabo. Eu disse: Satanás, eu te amordaço na vida dessa pessoa agora. Para! Em nome de Jesus. A pessoa ficava muda. Entendeu? Quem fala? Limpa sua boca. Cuidado com a murmuração. A murmuração levou o povo de Deus para o cativeiro 70 anos no deserto. Em vez de murmurar, glorifica, aleluia, profetiza, e não murmura. Ai, que droga de vida. Ai, que droga de marido. Ai, que droga de filho. Desculpe o termo, irmãos, mas é isso que tem sido as palavras lá na sua casa, no seu serviço, no dia a dia, dentro do carro. Para de murmurar. Seja santo na tua boca. A outra coisa, livre-se da prostituição. E prostituição não é só aquela que as mulheres ficam com as bolsinhas rodando e chamando os homens para entrar no carro deles, nas esquinas. Não. Prostituição, segundo a Bíblia, é todo sexo fora do casamento. Isso é prostituição. E a Bíblia diz: fugir da prostituição. Vocês foram chamados para ser santos.
E essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Isso é sério, amados. Isso emperra a vida. Isso põe tua vida para o buraco. Leva você para trás e para o buraco. Abandone a rebeldia. Seja santo. O rebelde tem o seu caminho árido. O seu chão é de pedra. O rebelde não tem a graça e a bênção de Deus. Abandone a rebeldia. Abandone o orgulho. Abaixa a crista, irmão. Amém. Para de levantar teu nariz. Se quebre diante de Deus. Não humilhe seus irmãos. Não ache que você vai sozinho a lugar nenhum, porque você não chegará a lugar nenhum sem o Senhor. Livre-se da desonestidade. Ah, todo mundo rouba, vou roubar também. Ah, todo mundo faz errado, os políticos estão fazendo, vou fazer também. Vai. Você vai ver as vitórias que você vai ter na sua vida. Vai ver as bênçãos que vão vir sobre a sua vida. Eu já orei por um monte de pessoas com a mão na cabeça a respeito de prosperidade. E muitas vezes o Senhor dizia, está fazendo isso, está fazendo isso, está fazendo isso, está fazendo isso. Não vai para frente por causa disso, por causa disso, por causa disso. Não seja desonesto. A desonestidade te levará para o buraco. Abandone toda espécie de vício. Por que a palavra de Deus é contra os vícios? Ah, mas não vai escrito na palavra, não pode ter, não pode. A palavra de Deus diz que nada pode te dominar. E todo vício nos domina. Entende? Ah, não, eu paro quando eu quero. Mente para você mesmo. Continua mentindo. Aí que você não vai ser liberto. Encare o problema. E diga, Deus, eu estou viciado nisso, mas a tua palavra diz que o teu sangue me liberta. Então eu tomo posse da libertação que Cristo conquistou para mim no Calvário. Amém. E esse vício não terá poder mais sobre a minha vida. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, livre-se da mágoa, livre-se do rancor, livre-se da falta de perdão. É aquilo que eu falei, não adianta vir para a igreja, Pai Senhor, mas lá em casa eu quero matar o outro. Estou aqui na igreja maquinando o que eu vou fazer amanhã para dar na cara dele. Posição para ser santo. Não vou perdoar. Fez isso, não é digno do meu perdão. Pois leva essa. Se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas. Socorro, Jesus. Perdoe. Ah, que você não sabe o que meu agressor fez. Não, mas eu sei o que eu e você fizemos, que não tinha condição de sermos absolvidos, mas Cristo me perdoou e te perdoou. Então quem é você e quem sou eu para dizer que o outro não merece o meu perdão? A outra coisa, você não tem que sentir nada. Eu vou orar, fazer jejum para sentir. Ei, acorda, tu não vai sentir vontade de perdoar quem te agrediu. E como é que faz, pastora? Perdoa por obediência a Deus. Senhor, porque tu me mandas, eu perdoo fulano por isso. Pode ficar o dia inteiro falando todos os pecados do fulano. E até é bom que fale, para que você se desintoxique. Perdoe. Tome posição para ser santo, para que o Senhor possa abençoar tua vida, meu irmão. Não é Deus que não quer, é o pecado que impede-nos de sermos abençoados.
Por isso o Senhor deseja que eu e você tomemos posição, mas não somente isso, tome posição para ser guerreiro vitorioso. Vira para o teu irmão e diz: estou vendo um guerreiro na minha frente. Aleluia, glória a Deus. Olha o que diz Efésios, livro de Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo de 10 a 18. Eu vou já lendo para ganharmos tempo. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amados, para que você verdadeiramente seja um posicionado no reino e não um neutro, você precisa se posicionar como um guerreiro, e um guerreiro vitorioso. Ah, pastora, se eu não mexer com o diabo, ele não mexe comigo. Você está enganado, meu irmão. Você não precisa mexer com o diabo, porque a nossa própria vida, desde o ventre de nossa mãe, diz a palavra, nós já nascemos em pecado, diz a palavra de Deus, e é o pecado que nos coloca em posição de derrota contra o diabo. Então, mesmo que você não mexa com ele, ele vai destruir tua vida. Sabe assim? O apóstolo Paulo disse: vocês estão numa guerra, então cinjam-se da autoridade de Cristo. E diz que você deve ficar firme. Esta luta não é contra seres humanos. Aquilo que você menos imagina, o diabo está lá agindo. Então você não tem que lutar contra coisa e contra pessoas. Você tem que lutar contra aquele que está por trás daquela situação. Você tem que assumir o seu lugar em Cristo Jesus. Você tem que ir no nome de Jesus. Tome posição de guerreiro e não fique: ai, tenho medo, não vou mexer. Ai, para com isso. Assume o teu lugar. Jesus Cristo já comprou para você esse lugar nas regiões celestes. Lembra que eu falei, esse lugar é de vida, esse lugar é de autoridade. Aleluia, você tem a autoridade. Assuma a autoridade que Deus te deu em Cristo e vai para cima e manda o diabo parar com as suas manobras contra a tua vida e contra o teu lar. Ah, Satanás está fazendo e acontecendo, é mesmo? Quem é o Senhor da sua casa? Ah, pastora, eu nem sei mais. Se você entregou sua vida para Jesus, nasceu de novo, o Senhor da tua vida e casa chama-se Jesus Cristo. E o diabo tem que sair. Põe para correr. Como é que eu faço isso, pastora? Assumindo meu lugar em Cristo Jesus, enfrentando Satanás e dizendo para eles: diabo, você vai largar a vida do meu filho, você vai largar a vida do meu marido, você vai largar a vida dessa vizinha, você vai largar, e eu te repreendo, porque esta casa está sob novo comando, e o comando aqui é Jesus Cristo. Você vai largar, eu te repreendo, vai soltar, vai parar. Assume o teu lugar. A Bíblia diz: revistam-se da armadura de Deus. Essa armadura não é coisa física, material. Não, essa armadura é uma armadura espiritual. Cinja os teus lombos no cinturão da verdade. Andar em verdade. Não vai expulsar diabo com a vida cheia de mentira. Cinturão da verdade. Eu ando na verdade. Satanás pode correr.
couraça da justiça. Sabe o que significa isso? Uma vida justificada em Cristo Jesus, e não uma vida que quer se justificar por conta própria. Sabe, tipo, não, mas eu mereço isso. Eu não vou perdoar porque eu não mereço ficar nessa situação. Quem te justifica é o Senhor, meu irmão, minha irmã. Couraça da justiça, escudo da fé. Eu não ando com Cristo por causa de regras, eu ando com Cristo porque eu creio no poder dele, que ele é vivo e real. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esfrego no bucho do diabo, enfinco no bucho dele a palavra e digo: quem é você, Satanás? A Bíblia me diz que eu sou mais que vencedor em Cristo. Amém. Então pode largar a vida do meu irmão, da minha irmã, do meu tio, da minha tia, da minha mãe, do meu pai, do meu marido, da minha filha e de mim. Cai fora, em nome de Jesus. Escudo da fé, espada do Espírito, capacete da salvação. Minha mente não fica bailando, não fica voando para tudo quanto é lugar imundo, mas eu coloco o capacete da salvação para proteger a minha mente. E calço os meus pés com as sandálias do Evangelho da Paz. Eu ando no Evangelho 24 horas por dia. Lembra do Evangelho de Cristo? Que não é nada fofo? Nada fofo, é radical. Eu ando calçada com Ele. Você anda calçado com Ele. Aleluia. Queridos, o Senhor deseja que eu e você nos posicionemos. Quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, o Golias veio, além de grandão, ele veio todo bem armado. A Bíblia diz que o Golias disse assim: olha, eu vou te estraçalhar e vou dar para os cachorros comerem. E Davizinho tinha 15 anos, era apenas um adolescente. Ele foi para o Golias pequenininho, além de pequeno pela idade, era pequeno na estatura, porque o camarada tinha 3 metros e lá vai burlado. E aí o Golias falou isso, ele disse: você vem a mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. É assim que nós vencemos as batalhas, meus irmãos. É no nome de Jesus. Então tome posição de autoridade na sua vida. Para de deixar o inimigo te levar para onde ele quer. Para onde hoje? Para lá. Fazer o quê? Brigar. Fazer o que agora? Xingar. Fazer o que hoje? Ser desonesto. Quem comanda a tua vida é Jesus Cristo. Amém. Ele tem vitória para você. O Senhor deseja que eu e você nos posicionemos, amados, em todas estas áreas. E também em servir a Cristo. Se posicione em servir a Jesus, viu? Não fique esperando cair do céu alguma coisa, um anjo descer e falar: venha servir na minha igreja. Fomos salvos para servirmos. E olha, o serviço começa sendo servo, e não começa ostentando lugar alto. Jesus Cristo disse que como ele serviu aos discípulos e mostrou que era servo, nós deveríamos fazer o mesmo. Então seja servo, depois seja compromissado, responsável. Saiba que é Deus por nós. Amém? Amém. Vamos orar, amados. Fique de pé. Pode vindo para cá, nós vamos estar orando.